pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. O mercado opera sem grandes movimentações agora pela manhã, repercutindo os anúncios de mais estímulos pela China que aconteceu nesse fim de semana, de olho na temporada de balanços nos Estados Unidos e também na decisão de juros que acontece nessa semana pelo Banco Central Europeu. Lá na Ásia, o dia fechou no positivo, com o mercado lá reagindo à coletiva de imprensa do governo chinês desse fim de semana, que deu um pouco mais de detalhes sobre os pacotes de estímulos que vão ser implementados por lá. Na agenda de indicadores lá na China, a inflação e a balança comercial reforçaram a necessidade de mais estímulos pelo governo para tentar alcançar a meta de crescimento do ano. Lá na Europa, as bolsas operavam no positivo, mas perderam força e negociam agora com leve viés de queda, com os investidores lá também de olho nos estímulos que o governo chinês deve colocar na prática e também aguardando pela decisão de juros do Banco Central Europeu, que vai acontecer nessa quinta-feira e que deve cortar em mais 0,25% os juros lá na zona do euro. Nos Estados Unidos, a semana passada fechou com alta recorde para os principais índices. O Dow Jones acumulou uma alta de 1,21%, S&P teve alta semanal de 1,11%, enquanto o Nasdaq acumulou uma alta de 1,13% na semana. O destaque de agenda ficou para a inflação ao consumidor, que veio praticamente em linha com o que o mercado esperava, mas ainda sugerindo cautela para o Banco Central. Nos pedidos de seguro-desemprego semanal, o número ficou abaixo do esperado, o que sinaliza uma fraqueza no mercado de trabalho americano e que deve continuar dando espaço para cortes de juros. Ainda assim, alguns diretores do Banco Central disseram que ficariam confortáveis em não reduzir os juros na decisão agora de novembro para evitar que a pressão inflacionária volte a ficar mais forte. De qualquer forma, lá na CME, no mercado de derivativos em Chicago, o mercado segue precificando pelo menos um corte de juros agora de 0,25 na próxima reunião do Banco Americano. Bom, para essa semana, o destaque de agenda vai ficar para as vendas do varejo e também para a produção industrial de setembro lá nos Estados Unidos. Além disso, a temporada de resultados começa a ganhar mais volume nessa semana com o Bank of America, com Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix e vários outros nomes que vão publicar os balanços do terceiro trimestre desse ano. Bem, hoje lá é feriado de Columbus Day, então as bolsas lá ficam com menos liquidez, mas elas operam normalmente. Hoje, inclusive, mais diretores do Banco Central americano vão falar em alguns eventos e podem dar mais sinalizações sobre juros por lá. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro sobe 0,18, na Europa o Eurostock 600 está caindo 0,09. Em Londres, o FTSE está caindo 0,10. No Japão, o Nikkei hoje fechou com uma alta de 0,57 e na China, o Xangai Composite subiu um pouco mais de 2% hoje. O índice dólar, o DXY, está subindo 0,21, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano estão subindo 1,3%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,12%. O petróleo está caindo agora pela manhã, o Brent está caindo 2,16%, barril cotado a $77,32 nesse momento. Petróleo em queda hoje, com o mercado pesando mais o receio de um ritmo econômico mais fraco na China, que pode diminuir a demanda, do que os conflitos no Oriente Médio, que podem acabar afetando o lado da oferta da commodity. Já o minério de ferro fechou com uma alta nessa madrugada lá na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian subiu quase 2%, com o preço fechando na casa dos $113,06 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumulou uma alta de mais de 3% nas últimas 24 horas, com o preço agora na casa dos $64.820. Por aqui, o Ibovespa foi na contramão do mercado americano e caiu na semana 1,37%, fechou na marca dos 129.992 pontos. Já o dólar subiu bastante na semana, com uma alta de 2,3% no acumulado. A moeda americana fechou R$ 5,61. Na curva de juros, o viés também foi de alta, com o mercado local reagindo às sinalizações do governo de que deve voltar com as propostas de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, sugerindo que pode aumentar o imposto para os milionários. Isso, junto com o aumento do endividamento das estatais, sinaliza uma piora no controle das contas públicas, né? E um aumento, claro, no risco fiscal. Na agenda, o destaque ficou para o IPCA de setembro, que veio com alta de 0,44% nessa leitura, ficou abaixo da expectativa, que era de 0,46%, mas isso não foi suficiente para melhorar o clima local. Nas ações, destaque negativo para as ações da Minerva, que caíram mais de 13% no acumulado da semana, com o papel reagindo às preocupações dos investidores com o nível de alavancagem da companhia. Do lado positivo, o Pão de Açúcar subiu mais de 15% na semana, com o preço da ação refletindo um movimento técnico. Para fechar, na agenda dessa semana, que a gente vai ter poucos eventos, o destaque deve ficar mais para o IBCBR, que vai sair hoje pelo Banco Central e que já deve dar mais informações sobre o nível de atividade econômica por aqui, o que também pode influenciar as expectativas de juros na decisão de novembro. Além disso, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o indicado para assumir a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, vão participar de um evento em que eles podem comentar mais sobre o cenário macro local. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.